a honra de estar ocupando aqui este lugar nesta tarde, de poder estar aqui partilhando e compartilhando com cada um de vocês a alegria e a honra de comemorar 50 anos da União Fraternal Espírita. E eu estava aqui muito emocionada, porque ao adentrar esta casa, hoje à tarde, nos deparamos de imediato com a melodia suave que Lúcia cantava falando da caridade. E aquela música, ela nos traz assim a performance de Dona Cleusa, né? Em todos os seus aspectos, né? E a palavra caridade, na sua mais profunda essência, já resume o que era Dona Cleusa, né? Aqueles que tiveram o privilégio de a conhecer, e eu conheci a União Fraternal Espírita quando ainda era lá no outro prédio, mas calma, não façam as contas da minha idade. Eu tinha apenas 13 anos quando eu fui lá, viu? E aí fui lá no outro prédio, e ali onde depois veio a ser chamado de pronto-socorro por ela própria, nós tivemos a oportunidade de conhecer as primeiras letras do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, caminhos outros foram por escolha nossa, nos desviando da doutrina espírita, nos encaminhando para outros segmentos de origem, religiosos. E depois, já há 23 anos atrás, em 1996, nós retornamos à doutrina, e a casa que nos acolheu foi exatamente a União Fraternal Espírita. Então nós temos uma história pessoal de muito amor por essa casa, de muito amor por esse casal, seu Chico e Dona Cleusa, que nos acolhia na sua cozinha, não é? Com aquele sorriso farto, com aqueles braços que realmente abraçavam e nos deixavam sentir realmente confortados e consolados naquele momento inicial em que adentrávamos realmente a doutrina, por ser um momento muito difícil que passávamos. Então é um sentimento assim de muita emoção e de muita gratidão que nós temos, particularmente a esta casa, a União Fraternal Espírita, a seu Chico e Dona Cleusa, e a todos os que os seguiram desde lá, com eles e depois deles, fisicamente, porque com certeza, espiritualmente, eles permanecem a assistir a todos nós, de onde estão, e a assistir a todos aqueles que buscam a União Fraternal Espírita. Gostaríamos de rogar a Deus, nesse início, para que todos nós, ao sairmos daqui, a começar de mim, nos sentíssemos incomodados. É exatamente isso que nós pretendemos. Ao trazer a narrativa e algumas contextualizações acerca do nosso papel, do papel de cada um de nós, como obreiro do Senhor, é que nós possamos nos incomodar. Porque é somente quando estamos incomodados que mudamos de posição. Quando nós estamos numa posição confortável, quando nós deitamos ou quando nos sentamos confortavelmente, nós somos levados a permanecer naquela posição, porque está confortável. Mas quando nós somos incomodados, aí a gente procura se ajeitar, não é? A gente procura se mexer e procura um jeitinho que faça que a gente, não é, se sinta melhor. E é isso que eu rogo a Deus e a espiritualidade amiga nesta tarde, para que nós possamos trazer a mensagem de hoje de uma forma que nos incomode, de uma forma que nos provoque uma remexida interior, porque, como nos dizia a mensagem que foi lida no início do Fonte Viva, por comentário de Emmanuel, pelos frutos se conhecem as árvores. Então é exatamente aquilo que nós produzimos que vai fazer de nós pessoas diferentes. E acomodados nós não produzimos. Quando estamos confortavelmente instalados dentro da doutrina, dentro da casa espírita, dentro do nosso lar, na nossa comunidade, onde quer que estejamos, esta acomodação nos leva muitas vezes a uma aquietação
de tal forma que não buscamos melhorar. Entendemos com esse conforto que estamos bastando o suficiente para a tarefa que nos propomos. E isso é perigoso. Isso é perigoso em termos de evolução espiritual. A lei do progresso é inexorável. Mas cabe a cada um de nós dar o ritmo desse progresso à nossa vida. Cabe a cada um de nós o esforço para que esse progresso se opere com maior ou menor rapidez. E sabemos todos nós que estamos passando e enfrentando uma época diferente. Uma época em que as coisas já não estão mais tão acomodadas como já estiveram. As coisas estão em turbulência. O nosso dia a dia está em turbulência. A nossa vida, enquanto nação, está em turbulência. A nossa vida, enquanto participante da comunidade, da sociedade, encontra-se agitada ou não. Todos nós passamos por momentos difíceis, alguns que não se debruçam mais detalhadamente no estudo dos porquês da vida, ou propriamente no estudo da própria doutrina, que tanto nos responde aos nossos questionamentos mais profundos. Alguns chegam até a dizer que não creem mais que o mundo vai melhorar, que não acreditam que nós vamos sair do caos e que estamos mergulhados no caos. E cabe a cada um de nós, então, nos perguntar, de forma bem particular, qual é o caos que eu estou enfrentando na minha vida? Porque eu estou identificando esses problemas como caos? Porque, ao meu olhar, estes problemas são sem solução. Então, esses questionamentos nos trarão respostas que talvez nos incomodem. E é dentro desse contexto, com esse codinome ao qual cada um de nós se candidata, de obreiro do Senhor, é nesse contexto que nós iniciamos fazendo algumas colocações que trouxemos para refletir juntos. A primeira delas está no livro de Emmanuel, chamado O Roteiro. Naquele livro, nós pesquisamos como nós podemos entender o sentido do Espiritismo. Tem um sentido a doutrina espírita? O Espiritismo tem um sentido, gente? Então, Emmanuel, lá no livro Roteiro, ele nos coloca: o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências. Até aí já estava de um incômodo incrível para cada um de nós. Mas Emmanuel não se contenta e ele continua: o Espiritismo é um processo libertador das consciências, a fim de que a visão dos homens alcancem horizontes mais altos. Ou seja, o sentido, o objetivo, a dimensão maior, do Espiritismo se traduz quando nós o enxergamos como um processo que nos libertará as consciências. As consciências muitas vezes escravizadas por vidas anteriores e por atos e atitudes desta mesma vida que nos levaram a nos rotular com determinado tipo de conduta ou comportamento em que nos acomodamos e que achamos que estava bastando para nossa satisfação pessoal. Quantas vezes nós já não ouvimos alguém dizer: olha, eu sou assim mesmo, quem quiser que me aguente, como eu sou. Será que a gente já ouviu alguém dizer isso? Ou será que nós mesmos já não dissemos isso? Quando alguém vem para nos incomodar, dizendo-nos das nossas fraquezas morais, apontando-nos as críticas que são construtivas, sim, mas que para elas nós já nos armamos ou contra elas
nós já nos armamos com as armas da defesa, nos defendendo. Não, eu não sou assim não, eu não sou assado tal. A gente não aceita crítica, porque dói. E porque crescer dói, a gente só cresce com as críticas. Então, muitas vezes, esse processo libertador de consciência, que é a doutrina espírita, está ao nosso dispor a partir da codificação e suplementada por inúmeras obras que nos trazem roteiros, verdadeiros faróis para iluminar as nossas consciências. Porém, muitas vezes, nós damos um blackout nesses faróis e optamos por escolha nossa, viver na sombra, viver nas trevas da dúvida, da incerteza, da insegurança. Porque esses faróis nos apontam esforços. Esforços que muitas vezes não queremos evitar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem o título Sede Perfeitos, aquela pergunta que todos os espíritas sabem a resposta na ponta da língua. Quando nós temos como reconhecer o verdadeiro espírita? E nós temos a resposta na ponta da língua. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em domar suas más inclinações. A doutrina é um processo libertador de consciências. E é assim para que nós alcancemos com a visão horizontes mais altos. Vamos ver, vamos fazer os nossos testes, vamos refletir, vamos interiorizar as nossas últimas atitudes lá no nosso laboratório, que é o nosso lar. Porque aqui ninguém pense que tem endereço incorreto para a reencarnação. A gente só reencarna no endereço correto. O CEP está correto, o nome da rua, o número da casa, tá? E os componentes que ali estão. Estão todos ali, personalizadíssimos para conviver conosco. Para sermos nós aprendizes desses instrutores que ali estão. Ô, Josineide, mas você não sabe quem vive comigo, não. Para dizer que ali é o meu instrutor, com certeza. Só temos junto a nós instrutores. Recusamos-nos a sermos aprendizes. Aquele, por exemplo, que nos provoca, que está toda hora tirando, e não tira, viu, porque a gente só nos é roubado aquilo que a gente tem, mas, no dizer popular, tirando a nossa paciência, né? Aquele é quem está nos ensinando a ter paciência. É o nosso instrutor, né? É aquele a quem eu devo mais. Por isso eu preciso compreender mais. Por isso eu preciso entender, né? O estágio evolutivo em que cada um de nós se encontra é diferente um do outro. Eu não posso exigir das pessoas com quem eu convivo comportamentos que ainda não estão prontos para serem oferecidos. E aí, se eu já me arvoro do título, do codinome de obreiro do Senhor, e eu não consigo ainda entender, né, a diferença, né, no nível de maturação psicológica e espiritual das pessoas que convivem comigo, seja dentro do lar, seja no centro espírita, na comunidade, no trânsito, né? Se eu não consigo ainda compreender que esse emaranhado, essa multidão de espíritos encarnados, né, transformados em pessoas que convivem comigo, que essas pessoas estão cada uma num nível diferente, cada um oferece aquilo que tem de forma diferente, porque eu também só posso oferecer aquele estágio que eu já alcancei. E se por acaso eu já alcancei um estágio um pouco melhor do que alguém, e eu não consigo compreender esse alguém, esse meu estágio que eu estou me achando não está me servindo de nada, não é? Então aí, nós podemos comprovar o que estamos falando no Livro dos Espíritos, na questão 909. Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, poderia sempre
o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ora, lá no Evangelho nós vimos que o espírita, o verdadeiro espírita, se reconhece pelo esforço que ele faz em tentar domar as suas más inclinações. E aí Kardec já perguntara antes aos espíritos, e será que a gente poderia sempre, né, com nossos esforços, vencer essas más inclinações, ou não depende só da gente? E aí os espíritos superiores respondem a Kardec, sim, poderiam. Poderiam sim domar as suas más inclinações com seus esforços, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Arrasou, humilhou. E diz mais, o que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, gente, às vezes a gente acha que está se esforçando muito para ser um obreiro do Senhor, que está se esforçando muito para, conforme a mensagem intitulada com este mesmo nome, lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 5, conforme ela nos pede, achamos que estamos nos esforçando muito para calar os nossos ciúmes e conter as nossas discórdias? Será que estamos mesmo nos esforçando para isso? Ou será que quando temos uma situação de conflito junto a nós, às vezes dentro da nossa casa, quantas vezes alguém está num dia ruim, está provocando um conflito por alguma coisa, e nós, ao invés de irmos com o extintor do incêndio do nosso evangelho que já estudamos, das nossas exposições que já fizemos, dos nossos estudos sobre os quais nos debruçamos, em vez de ir usar tudo isso, esse arsenal, como extintor para apagar aquele incêndio do conflito, da confusão, nós vamos com a nossa gasolina, né, e ateamos mais fogo ainda àquela fogueira que está na nossa casa, quando com um simples silêncio nós poderíamos contribuir muito mais. Então, às vezes, é o esforço do calar-se, é o esforço de compreender a melhor hora de colocar a nossa opinião. Não porque a gente está com medo, está se acovardando, mas porque a sabedoria divina nos intui a saber a hora certa para falar e a hora certa para calar. A hora em que a nossa contribuição poderá ser e ter utilidade. E a hora que a nossa contribuição poderá piorar a situação. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós que estamos candidatos a obreiros do Senhor, ainda não calamos, ainda não temos esse esforço para calar as nossas discórdias e os nossos ciúmes, como o Evangelho nos convida. Será que ciúme é só o ciúme de relacionamento entre pessoas que se relacionam afetivamente? Ou será que nós temos ciúmes também das coisas, das tarefas, né? Às vezes, na própria casa espírita, nós nos intitulamos possuidores, proprietários de determinadas tarefas. Essa tarefa é minha. Esse caldeirão quem mexe sou eu. Esse sopão é meu. E aí, eu faltei uma semana, quando eu chego os caldeirões estão tudo fora do lugar. Porque é meu. Porque ninguém pode arrumar de uma forma diferente daquela que eu gosto que seja. Então, nós ainda estamos engatinhando muito, né, nesse palmilhar de conseguir esse título de obreiro do Senhor. Mas nem por isso vamos desanimar. Essas colocações que nós trazemos, dissemos no início, é para nos incomodar. Incomodaram primeiro a mim. Essa é a terceira vez que eu faço essa palestra com esse mesmo título, de sábado para cá. E cada uma delas, nós fomos intuídos a colocar assertivas diferentes.
aqueles que estão nos assistindo pela internet e que tiveram a oportunidade de assistir as outras pessoalmente, podem colaborar com o que estou dizendo. Por quê? Porque cada um de nós tem uma necessidade diferente. Agora imaginem a minha necessidade. Eu que estou passando pelo mesmo tema todas essas vezes, a minha necessidade é extremamente maior. E eu vou desanimar por isso? De forma nenhuma. E por quê? Aí eu venho lá para o meu estudo. Aí eu vi lá que Alírio Cerqueira, filho, né, nos consola. E ele diz lá naquele livro, Parábolas Terapêuticas, quando ele comenta a parábola dos talentos, ele diz que o nosso esforço, esse esforço que o Evangelho nos traz, como sendo o esforço do bom espírita, esse esforço que Kardec trabalha lá no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos mostram que ainda estamos nos esforçando muito pouco para nos modificar, para sermos pessoas melhores, para transformar mais e mais rápido o metro quadrado onde nos encontramos, porque é preciso sermos os transformadores. Não vamos esperar que o mundo se transforme se a gente, cada um de nós, não transformar o nosso mundo. Isso não existe. A mudança vem de dentro para fora. A obra, primeiro, do obreiro está aqui dentro, né? É quando eu estou sendo alguém melhor, mais compreensivo, mais paciente, mais colaborador, mais afetuoso, mais compassivo, usando mais de compaixão pelo outro, pelo erro do outro, não apontando tantos erros, mas ajudando a soerguer aqueles que caíram, né? Então é dessa forma, é nesse sentido, é nesse esforço que nós continuamos o contexto. E Alírio Cerqueira nos diz o seguinte, que esse esforço deve ser continuado, paciente e perseverante. Então vejam como ele nos consola, quando ele diz que, quando nós sabemos já, lá de Kardec, que estamos nos esforçando pouco, Alírio vem e nos lembra, poxa, não para, esse esforço, ele precisa ser paciente. Então, em primeiro lugar, vamos ter paciência conosco. Ainda erramos, ainda caímos, ainda tropeçamos, ainda plantamos discórdia. O que é que cabe a nós? Correr atrás do prejuízo. E como é que a gente corre atrás do prejuízo? É com culpa? De forma nenhuma. De nada vai adiantar eu agora introjectar uma culpa sobre tudo aquilo que eu deixei de fazer. Por exemplo, dentro da casa espírita que eu faço parte. Ou dentro do lar em que eu me encontro. Nada vai adiantar, nada vai transformar o meu redor, eu introjectar uma culpa daquilo de errado que já passou na minha vida, porque o nome já diz, passado, ficou lá. Agora o que é que eu tenho? Eu tenho o meu hoje, para fazer melhor o meu amanhã. Então, se eu ralhava com as pessoas, né, que estavam naquela tarefa comigo, e eu me arvorava de dona da tarefa sem aceitar a opinião de ninguém, agora eu vou mudar. Pode acreditar, viu, Santana? As coisas vão mudar. Então, todas as tarefas agora não vão mais ter dono, mas vão ter responsáveis. Pessoas que vão se responsabilizar para que o produto da tarefa, e não mais cada partícula daquela tarefa, mas o conjunto do trabalho, a obra se sobressaia, e não os artífices dessa obra. A sopa ficou maravilhosa. Foi Nenê que fez a sopa. Não, foi Nenê e a equipe de Nenê que fez a sopa. Foi todo o grupo que colocou ali as suas vibrações, porque o bom da sopa não está no tempero. O bom de qualquer comida está no amor com que ela é feita. Vocês podem experimentar alguém, e eu já fiz isso, viu? Mas não fiz porque quis, não, fiz por contingência mesmo. De me alimentar de uma comida de alguém que tinha ódio de cozinhar. Né? E ela fazia aquilo porque tinha que fazer. Né? E era aquela comida que não tinha gosto, gente. Você pode botar o tempero melhor do mundo, mas aquela comida simples, que é feita com amor.
que é feita com a vontade de agregar as pessoas ao seu redor, essa comida tem sabor. Então é o amor que se empreende por toda a vibração de cada um daqueles que compõem uma equipe de sopa, e estamos usando a sopa aqui, gente, por um simples exemplo, lógico. É toda a harmonia de cada um daquele grupo junto que faz aquele trabalho, né, ser maravilhoso e dar os frutos de que o Evangelho nos falava. E quando a Lírio Cerqueira nos diz que o trabalho tem que ser paciente em primeiro lugar, é isso. É entendendo que nós não vamos ser culpados pelo que já fizemos de errado, nem por aquilo que já deixamos de fazer na casa espírita, pela colaboração que deixamos de oferecer, mas que vamos ser responsáveis. Então, a partir de hoje, tentar estar incomodado com essa posição de inércia e passar a ser mais atuante, passar a atuar mais em todas as tarefas, e são muitas, né? A gente nem imagina, quando a gente só frequenta uma casa espírita, a gente nem imagina os bastidores que são, para que na hora da reunião pública, por exemplo, esteja tudo organizado sem estar faltando nada, né? A gente não imagina tudo que se fez, né? Quantas mãos trabalharam, né? Para que aqui estivesse tudo organizado, tudo planejado. Segunda virtude que ele nos pede para exercitar é a continuidade, né? Que o trabalho tem que ser contínuo. Então, o nosso esforço precisa ser dia após dia. Olha, é o seguinte, eu assisti aquela sua palestra, quando você colocou aquilo, passei 3 meses me modificando dentro da tarefa, tentando dar o meu melhor, mas ninguém reconheceu. E aí eu desisti. Eu vou mudar de casa espírita. Vai? Tá bom. Então, meu amigo, sinto lhe dizer, só quem vai perder é você. Porque aquilo que eu deixei de cultivar, quando não me esforcei de forma continuada a me dar sempre, não é me dar por 3 meses, 4 meses, 6 meses, 30 anos, 20 anos, não, é me dar continuamente. É me esforçar continuamente para cada dia que eu me apresentar, alguém note que eu melhorei alguma coisa, né? E não porque eu quero que alguém note, mas porque esse é o pulo que eu preciso para a minha evolução espiritual. Essa minha maturidade para enfrentar com mais alegria as dificuldades do trabalho, porque toda tarefa tem dificuldade, toda ela. Nós trouxemos até aqui uma frase lá da Gênesis, capítulo 3, que diz assim: a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso. Então, essa dor é a dificuldade, muitas vezes, de uma tarefa pequena que a gente começa a trabalhar e a gente não tem essa paciência, essa continuidade e essa perseverança, que é a terceira virtude que ali nos traz. Essa perseverança de permanecer apostos no trabalho, né? Eu estou com a gripe hoje, acho que eu não vou para a UF hoje de noite, não, está tão frio, eu vou piorar. Fica em casa. Tá, e a tarefa que era minha lá na UF? Como é que fica? Né? Alguém faz por mim. Tá bom, então alguém progride por você também, tá? Você não vai progredir, você vai ficar ali estacionado. Nós viemos para aqui para nos trabalhar, para sermos cada vez mais alavancas, instrumentos desse nosso progresso. Ninguém vai evoluir sem esforço próprio, nenhum de nós. E é preciso que nos esforcemos para que essa mensagem, obreiros do Senhor, possa ser lida por nós diariamente e nós possamos, como nos diz Leon Denis, quando ele diz assim, lá no livro Depois da Morte, ele diz: possamos dizer-nos ao final de cada dia, não é de cada trimestre, não é de cada ano, é de cada dia. Possamos dizer ao final de cada dia: fiz algo de útil, tive algum sucesso sobre mim mesmo. Não é sobre o outro, não é fiz aquela tarefa melhor do que fulano, não. É tive algum sucesso sobre minhas fraquezas morais, sobre os meus defeitos, sobre aquele meu orgulho, aquele meu melindre. Hoje eu já consigo escutar alguém me criticar e já não me melindro mais.
já não vou mais em minha defesa, já consigo ouvir e tentar raciocinar se aquela pessoa tem ou não razão, de forma mais lúcida, de forma mais tranquila, de forma menos aflitiva, porque nos afligimos muito quando alguém nos critica, quando alguém aponta o dedo para nós, né? Então é importante que vejamos nessas pessoas, as pessoas que estão a nos ajudar a identificar nossas falhas. É lógico que muitas delas passam pelo nosso crivo, pelo crivo do bom senso, porque nem tudo que as pessoas dizem é como o próprio Chico passou por isso, Divaldo. As pessoas que estão assim em destaque em alguma tarefa costumam ser ameaçadas pela insatisfação daqueles que nem têm coragem de desenvolver a tarefa e ainda acha ruim quem desenvolve, tá? Então, é óbvio que muitas das críticas, quando você está fazendo uma tarefa, virão de forma inócua, de forma absolutamente improdutiva, né? Porém, é preciso que a gente ouça, mesmo essas, é preciso que a gente analise. E por quê? Porque essas que nos agridem de forma injusta, quando nos achamos injustiçados, são essas as que mais nos fazem crescer. Porque vai depender da nossa reação a cada uma delas, a nossa evolução. Ora, se alguém me lança uma crítica que eu sei que não é verdade, e aquilo me incomoda, tira o meu sono, né? E eu fico me machucando e querendo revidar, querendo machucar, querendo levar de volta aquilo que nem é verdade e querendo tentar mostrar a todo mundo, olha, isso não é verdade não, olha, isso que está dizendo de mim não é verdade não sou assim tal. Então, eu ainda estou muito aquém daquilo que eu preciso estar. Essa crítica que não merece ser relevada, ela precisa somente que eu ore por aquela pessoa, para que ela se esclareça em seu coração. E a verdade dos fatos, por si só, ela virá à tona. Porque a verdade é essa que vai nos libertar. Lembra do processo libertador de consciências? Pois é, esse processo que liberta as nossas consciências, que é o Espiritismo, nas palavras de Emmanuel, no livro Roteiro, é a mesma libertação de que falava Jesus quando ele dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então, é tudo linkado, é tudo ligado, é tudo conectado para nossa apreciação, para nossa análise, para que possamos tirar o melhor proveito para a nossa vida. E que para nessa jornada nós podemos ter um rendimento escolar melhor do que quando estivemos matriculados aqui, talvez nessa mesma escola terra, em existências anteriores. Então é preciso que nós, já repetindo, façamos um melhor rendimento escolar. Tenhamos um melhor proveito daquilo que está nos sendo oferecido. E, ou felizmente ou infelizmente, aquilo que nos foi dado, né, nos será absolutamente cobrado. E é preciso que essa cobrança seja entendida como uma cobrança de amor. Sabe quando a mãe educa o filho, que ela é rígida, que ela é firme, que ela é rigorosa com o filho, e ela exige, né, que ele chegue à tarde e passe, já passou a manhã, coitadinho, no colégio, ali, tendo aquelas aulas estafantes, aí tardinho de tarde, você tem que sentar aí. Você vai passar aí até 5h30 fazendo suas tarefas. Você só vai poder ver a televisão quando a última tarefinha estiver concluída. Para ele, que está ali sem compreensão total ainda, isso é uma tortura, né? Mas, ai de nós, se não tivéssemos passado por essa tortura, não é verdade? Então, assim, as coisas que muitas vezes nós não compreendemos são os instrumentos que Deus está se utilizando para que nós também possamos ter o nosso crescimento, para que nós também possamos auferir um rendimento escolar melhor nessa jornada. Mas, repito, cabe a cada um de nós essa compreensão, né? Esse contexto de Obreiros do Senhor me levou, nessas minhas pesquisas,
Há um artigo que foi publicado no Anuário Espírita de 2008 pela IDE Editora, e é de autoria de um confrade nosso de Uberaba, Minas Gerais, que eu particularmente não conheço. O nome dele chama-se Joamar Zanolini Nazaré. E ele traz um artigo muito interessante, né, sobre o tema, né, sobre os trabalhadores da seara espírita e tal. E eu achei bastante interessante, conquanto um pouco duro demais, mas dissemos que viemos para incomodar, né? Então vamos trazer. Uma classificação que ele faz de alguns de nós, né? Ele nos classifica em trabalhadores espíritas descompromissados, batedores de ponto e executivos. E é óbvio que eu não vou ler o artigo todo, mas é bastante interessante. São críticas que nos são feitas e, como nós acabamos de dizer, são críticas que devemos examinar para ver em que estágio dessas críticas nós estamos enquadrados. E aí ele começa a dizer o seguinte, só um parágrafo que nós vamos trazer de cada um desses tipos. Os descompromissados, né? Ele diz, essa primeira fila é a dos espíritas mais numerosos. Desculpem, gente, não é a classificação dos trabalhadores espíritas, é dos espíritas, tá? Então, essa primeira linha é a dos espíritas mais numerosos, né? São a dos descompromissados. Quem são? Os espíritas descompromissados ou quem somos? Desfrutam de benefícios que a doutrina espírita espalha, ardorosamente requerendo-lhes os bônus, porém nem de longe lhe querem suportar quaisquer ônus. Somente o futuro trará tais almas para o caminho da disciplina e do trabalho, quando despertarem para a oportunidade ímpar que tiverem para a sua própria transformação. Então, a oportunidade ímpar é uma só, gente. Então é a do hoje. É preciso que nós estejamos mais compromissados. Tem uma passagem lá em João 1,38, que Jesus vê os 2 discípulos de João Batista, que eram, nessa época, os filhos de Zebedeu, Tiago Menor e João Evangelista. E João Evangelista e Tiago Menor se aproximam para querer seguir Jesus. E essa passagem é linda, quando Jesus olha para eles e diz assim, que buscais? E Emmanuel, ao comentar essa mensagem nesse livro aqui, ó, Lúcia tem aí, e tem lá para vender para vocês, 7 minutos com Emmanuel. E aí Emmanuel nos diz, nesse comentário dessa passagem, que Jesus pergunta e se encontra no portal, no umbral. Muitas vezes a gente confunde umbral com aquele outro umbral que a gente conhece, mas não é umbral da porta, a soleira da porta. Que Jesus se encontra na soleira, no umbral de porta de cada templo deste, perguntando a cada um de nós que ali adentramos, que buscais? É impressionante como às vezes a gente não sabe o que é que a gente vem buscar. Eu venho buscar alguém que resolva meu problema, eu venho buscar um passe que vai me ser dado e depois eu vou sair boazinha. Será que é isso que eu venho buscar? Porque se for, que pena que nossa viagem vai ser perdida, né? Então é preciso que a gente responda, cada um de nós de forma muito individual, o que é que estamos buscando na casa espírita, no trabalho da casa espírita, não é? Na nossa comunidade. Que papel eu estou exercendo dentro da minha casa, né? E aí esses são os descompromissados. E aí ele diz, recebem o passe, se emocionam com as pregações, até auxiliam em alguma campanha, mas não se comprometem com os destinos da casa espírita, com as propostas de propagação do espiritismo e com os rumos do movimento espírita. Movimento espírita não é espiritismo, espiritismo é a doutrina espírita. Movimento espírita é a união dos espíritas em eventos, é a união dos espíritas em campanhas, em determinadas situações,
é a união dos espíritas. E muitas vezes nós queremos frequentar a casa espírita, mas não valorizamos o movimento espírita, que é lá onde nós vamos dar a nossa opinião, onde vamos participar efetivamente para tornar melhor e mais profícua essa união dos espíritas. O segundo grupo de espíritas são os batedores de ponto. E aí ele diz assim: diferentemente do grupo anterior, dos descompromissados, né, já assumem alguma coisa dentro da casa espírita. Só que assumem uma atividade, uma tarefa, um encargo. É como se entendessem o serviço espírita igual ao emprego comum, meros batedores de ponto. Tá, o meu trabalho é passar o cartão na maquineta da livraria. Pronto, Lúcia, estou a postos. Sou trabalhadora da UF. E aí eu chego e vejo que alguém que estava responsável, por exemplo, pela água fluidificada, esse alguém faltou ou não botou, ou esqueceu. Mas eu não sou dali do salão, eu sou da livraria. Então eu vou passar ali pertinho, vou até orar para que aquela pessoa, alguém venha, oh meu Deus, alguém veja isso. E vou para lá, para o meu cantinho, porque aquele serviço, aquela tarefa não é minha. Porque eu sou uma mera batedora de ponto. Eu vim para bater meu ponto ali naquela livraria. Entende? Percebe como a gente às vezes se encaixa? Dói? Dói. Incomoda? Incomoda. Então vamos nos remexer e sair do lugar. Né? Ele continua que esses batedores de ponto se sentem espíritos de escol, porque detêm algum cargo ou desempenham alguma atividade há 10, 20 ou mais anos, demonstrando lamentável equívoco. Não se medem quaisquer progressos do espírito pela quantidade de tempo ou realização de tarefas mecânicas. Então, meus irmãos, que nós possamos mergulhar muito fundo nessas críticas, nessas reflexões, para que nós possamos nos identificar. Em que ponto eu estou sendo assim? Porque há tempo, estamos na hora certa, não é? Para rever as nossas posições, para rever as nossas iniciativas dentro da obra do Cristo, que ela é imensa. Né? É tipo assim, eu estou aqui, eu sou da UF, então se a UF é na quinta, e o meu trabalho é só na quinta, então na terça eu não posso ajudar em lugar nenhum do mundo. Eu não posso ir para um hospital fazer um trabalho, porque ali é o grupo da outra casa espírita. Eu não posso, entendeu? Então, assim, classificar como muito pequena, muito minúscula, né, a obra do Senhor. A obra é muito grande. Os ceareiros é que são muito poucos. E a última, para a gente concluir, é a trilha dos espíritas executivos, né? E aí ele coloca que é preciso que nós entendamos que nós, espíritas, somos os enfermos e não os médicos. E aí ele diz: a oportunidade de militar na casa espírita não é fazer carreira, é ensejo de luz, para socorrermos as nossas chagas morais. Ah, mas eu trabalho aqui em atendimento aos mais necessitados. Sim, ok, ótimo, maravilha, certíssimo. Porém, nós também somos os maiores necessitados desse trabalho, né? As nossas chagas morais é ter auxílio para retificar nossas atitudes, é elevar nossos pensamentos, é educar nossa palavra, aprender caminhos do perdão, da renúncia, do sacrifício, é exercitar e ampliar a nossa capacidade de amar. Que Jesus nos abençoe, nos permita sair incomodados, que permita com que o nosso conhecimento seja ampliado, mas que esse conhecimento se amplie para ser aplicado na nossa transformação moral. Para que a partir da nossa vivência, a vivência do lugar onde eu estou, do meu metro quadrado, possa ser transformado e melhorado. Muito obrigada,
Que Deus nos abençoe a todos e mais uma vez parabenizamos a União Fraternal Espírita de todos os seus colaboradores, frequentadores, pelo que fazem por esta casa e nesta casa.